Muito boa tarde a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de Galo, falar um pouquinho de Clube Atlético Mineiro, falar da vitória maiúscula, né, contra o Bragantino fora de casa, mas não sem antes, quero começar esse vídeo pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, é muito rápido e você me ajuda muito, beleza? Você não vai se arrepender nem um pouco, eu tenho certeza disso, te dou minha palavra. Vamos falar de Galo e Bragantino um pouco, falar da importância, do peso e de como foi essa vitória do Galo, analisar um pouco. Primeiramente, pedir desculpa, eu ia fazer esse vídeo ontem, queria trazer ontem um vídeo falando sobre Galo, mas eu tive um problema com a luz aqui em casa, não tinha como gravar o vídeo sem luz, não à toa hoje eu tô gravando de tarde, tô gravando com a luz do dia que tá vindo ali, não é a mesma coisa, não fica ideal, mas dá pelo menos para quebrar um galho para não ficar sem vídeo. Eu tô gravando do mesmo tema, mesmo que com 2 dias de atraso, porque eu queria muito fazer esse vídeo, eu quero muito analisar um pouquinho essa vitória do Galo. O Galo começa o jogo muito pior que o Bragantino, natural, o Galo é um time que joga para cima, um time ofensivo naturalmente, independente da circunstância, e o Bragantino é muito bom, se a gente pegar estatisticamente, o Bragantino é muito bom contra times que jogam assim, é um time que tem muita dificuldade em quebrar retranca, em quebrar times fechados, mas quando pega times que jogam como o Galo, o Bragantino é muito bom. E o Bragantino começa a sair com perigo, começa a achar suas chances, até que faz um golaço e abre 1 a 0. Nesse 1 a 0, eu pensei que tinha desandado para o Galo a partida, porque mantém o mesmo cenário que eu falei no início do jogo, o Bragantino bom contra times que se expõem, só que aí o Galo é obrigado a se expor ainda mais e o Bragantino pode se fechar ainda mais, então eu achei que tinha desandado e podia ter desandado. O Bragantino fez o primeiro tempo ali até tomar o gol, massacrou, podia ter aberto 2 a 0, eventualmente até um 3 a 0 e podia ter sido preocupante até para o Galo no final do primeiro tempo. Tanto é que eu ouvi, inclusive na TV, na transmissão, muitas pessoas falando que o ideal seria acabar o primeiro tempo para o Galo se organizar e com um gol só de desvantagem dava para tentar mudar no segundo tempo. Mas não, o Galo achou um gol com o Zaratio, uma jogada muito inteligente do Paulinho, inclusive. O Cleiton acaba dando uma vacilada, né? Ele vai na bola, depois ele percebe que seria um recuo, só que ele já está com as mãos na bola, então ele não tem muito o que fazer, ele abre o peito e nessa o Zaratio aproveita e acaba fazendo 1 a 0. E aí depois, logo em sequência, o Galo aproveitou o momento ali, a desorganização do Bragantino, logo em sequência, o Igor Gomes mete uma bola maravilhosa ali pro Paulinho, o Paulinho vira o jogo em menos de 5 minutos, já estava 2 a 1 pro Galo, então quando vira o intervalo esse 2 a 1, aí o jogo é outro, aí inverte, né, as figuras, os papéis, o Bragantino é que tem que se expor, o Galo se defende um pouco mais, né, até em função dos problemas que teve ao longo do jogo, que eu vou comentar um pouco, mas aí o Galo se defende um pouco mais e acaba tendo aí as melhores chances do segundo tempo. Mas agora, o Galo nunca perdeu, um dos poucos times que nunca perdeu fora de casa pro Bragantino, desde que o Bragantino é Red Bull. O Galo nunca teve uma derrota. Por que é tão gritante então essa vitória do Galo? Porque um adversário, apesar de muito forte, muito estruturado, é um adversário que não consegue vencer o Galo, muito raramente vai vencer o Galo. Então por que essa vitória é tão gritante? Vamos lá, o Galo estava abarrotado de desfalques, né? De início, antes da partida, pré-jogo, o Galo já tinha muitos desfalques, tinha o Arana servindo a seleção brasileira, tinha o Alan Franco servindo sua seleção equatoriana, tinha o Vargas servindo a seleção chilena, o Hulk, que é o principal jogador do Galo e muito possivelmente o principal jogador do futebol brasileiro, machucado, tinha o Otávio, que é um pilar na volância ali, primeiro volante do Galo, que ainda está machucado, tinha um problema com o Rubens, que é o reserva direto do Arana machucado, não à toa. O Scarpa jogou improvisado na lateral esquerda. Então o Galo tinha uma série de problemas que forçaram o Milito a improvisar, a fazer uma série de mudanças no time, que ficou um time completamente diferente do que a gente está acostumado. A gente fala de um Galo que tem um elenco muito forte, realmente tem, mas foi um elenco que se enfraqueceu um pouco com algumas vendas que foram feitas há pouco tempo, e um elenco que perdeu muitos jogadores. Nem o Flamengo, que é o melhor elenco provavelmente da América Latina, pode se dar o luxo de perder tantos jogadores, e ainda jogadores de posições iguais, e conseguir repor no mesmo nível. E o Galo muito menos, o Galo não consegue, ainda mais que boas contratações do Galo, como o Júnior Alonso, Bernard, estão para chegar agora ainda. Então, assim, o elenco do Galo está no momento de sobreviver. O próprio Milito falou sobre isso. O Galo precisa, nesse mês de julho, sobreviver. Precisa continuar ganhando para se manter lá em cima, para aí sim, depois, com a volta dos jogadores selecionáveis, né, de suas seleções, a volta das lesões e as contratações que estão para chegar, aí sim o elenco do Galo volta a ser de fato top 3 ali, melhores do país, e aí o Galo pode competir e tirar a diferença para os times que estão lá em cima. O próprio Milito falou que o Galo precisa de sobreviver e o Galo entrou nessa partida do Bragantino completamente mesclado. Scarpa na lateral esquerda,
o menino Alisson jogando, o menino Cadu jogando, enfim, um time com garotos, um time com jogadores improvisando posições, completamente mesclado, para jogar contra o Red Bull Bragantino, que nos últimos anos, um adversário muito difícil. A gente sabe do que virou o Bragantino, um time que ano passado, até certo ponto, brigou com o Botafogo lá em cima. É um time extremamente estruturado e fora de casa, um time forte dentro de casa. Então, era um jogo dificílimo. Eu particularmente, não esperava o Galo saindo com 3 pontos desse jogo, e saiu. Então, é uma vitória dentro dessa perspectiva do Milito, de que ele fala de sobreviver. É uma vitória maiúscula, é uma vitória que são 3 pontos que, quando a gente faz a tabela antes, com o Galo com o time completo, a gente já fala, o empate está tranquilo lá contra o Red Bull Bragantino. Agora, ganhar com a situação que se impôs durante o jogo, e não estou falando nem só o pré-jogo não, porque ao longo do jogo o Galo teve a lesão do Rômulo, a lesão do Zaratio, a expulsão do Batalha, coisas que foram forçando o Milito a fazer improvisações absurdas. Chegou um dado momento do jogo que o Bruno Fux, o zagueiro Bruno Fux, estava fazendo, não era nem a função de primeiro volante, que seria ali no lugar do Batalha. Chegou um dado momento que o Bruno Fux estava fazendo a do Zaratio, de meio ofensivo, armador, aquele famoso MC ali, para quem joga FIFA vai conhecer bem. O Bruno Fux chegou a fazer essa função ao longo do jogo. Então o Galo conseguiu, com todas as adversidades, o Milito, com muito mérito, conseguiu, com todas essas adversidades, encontrar um time que conseguisse buscar 3 pontos fora de casa, contra um adversário muito forte, muito qualificado, totalmente improvisado, totalmente misturado, totalmente maluco. Essa é a realidade. Então, esse é o mérito para mim do Galo nesse jogo. E o Galo segue agora nessa mesma toada de sobreviver. Porque se o Galo já estava desfalcado nesse jogo, imagina pro próximo, que é contra o Palmeiras, tudo bem, dentro de casa, mas contra o Palmeiras o Galo segue com os desfalques dos selecionáveis Arana, Vargas e Alan Franco. O Galo segue ali com algumas lesões, Otávio, Rubens, possivelmente o Hulk, possivelmente agora o Zaratio, o Rômulo zagueiro eu acho que já vai para campo, que eu acho que foi muito simples a lesão dele, mas enfim, o Galo teve ainda mais lesões para a próxima partida e vai ter que improvisar ainda mais. O Galo vai jogar praticamente com o time B mesclado com C e alguns pingados ali do time A, por exemplo, o Paulinho, o Scarpa, mas provavelmente o Scarpa vai fazer a lateral, então não é o Scarpa que a gente conhece, é o Scarpa improvisado, o Scarpa fazendo a função para ajudar o coletivo do time. Então, mais uma vez, a tônica do Galo nesse próximo mês vai ser esses jogos de time improvisado, mesmo tendo um elenco extremamente forte. É muito complicado lidar com isso tudo e vamos ver se o Milito vai conseguir continuar fazendo o que ele fez nesse jogo. Ele conseguiu de maneira brilhante fazer os caras jogarem, fazer esse time, mesmo não sendo um time que treina, não sendo um time pronto para competir a longo prazo, né? Com esse time ele conseguiu fazer o time dar muita liga. Saravia fez uma partida brilhante, uma das melhores partidas que eu já vi do lateral direito com a camisa do Galo. O Paulinho, mais uma vez, apesar do gol que erra, né, do gol que ele errou ali no segundo tempo, fez seu gol e jogou de maneira muito inteligente, como sempre. É um cara que, quando o Hulk está ausente, ele consegue bem assumir esse protagonismo, assumir essa responsabilidade. Outros jogadores que não vinham bem, como é exemplo do Igor Gomes, fez uma boa partida. Enfim, ainda todo desfalcado, nós estamos falando de um dos melhores elencos do país. Então é natural que o time do Galo jogue bem e que tenha peças que vão destoar, como é o caso do Paulinho, que podem decidir o jogo. Mas é uma vitória maiúscula, uma coisa assim de impressionar o que o Galo fez anteontem em Bragança Paulista. E se conseguir, por algum motivo, com o time ainda mais desfalcado, vencer o Palmeiras, a coisa começa a ficar muito boa pro Galo, porque quando chegar os jogadores, quando os caras voltarem de lesão, voltarem da seleção, quando chega o Bernard, chega o Júnior Alonso, aí eu acho que o elenco do Galo vai dar uma encorpada legal e vai dar uma sustentação para o Milito continuar tocando esse trabalho dele, que vem sendo muito bom. Ele começa de uma maneira espetacular, um time que jogava amassando todo mundo. Depois o Milito tem alguns problemas, perde o Otávio, por exemplo, que é um pilar, né, do seu meio campo, tenta ali improvisações, porque o Batalha vinha sendo zagueiro com o Otávio, então ele tenta improvisar outros jogadores na função do Otávio, não consegue, tem que acabar voltando o Batalha. Então, enfim, ele teve que fazer muitos testes em função de problemas que ele teve. Isso acabou dando alguns problemas, acabou gerando algumas turbulências. O Galo empatou ali alguns jogos bobos, teve alguns problemas de testes mesmo, mas o Milito vem encaixando e vem conseguindo tirar dos jogadores que tem o melhor, independente do material que ele tem disponível. Então eu imagino que quando ele tiver com o material todo disponível, ele já tendo encontrado o caminho, a lógica é que esse time do Galo tenha muito a evoluir e tenha
tenha boas coisas, né, grandes coisas para brigar esse ano. Vamos ver o que vai ser desse resto de mês, porque é aí que mora o perigo. Se o Galo não conseguir se manter entre os primeiros times do país nesse resto de mês, vai ser muito complicado correr atrás depois, porque aí acaba que pesa ter que tirar uma diferença muito grande. A gente viu o exemplo do ano passado, o Galo bateu na trave de ser campeão, mas quando assustou e começou a ganhar, o Botafogo já estava muito na frente, então teve que correr muito, muito atrás, quase deu certo, mas a gente sabe que é muito difícil ficar correndo atrás. Então, se o Galo conseguir se manter lá em cima até esses jogadores retornarem, até as contratações chegarem, eu acho muito possível que o Galo brigue por coisas grandes, porque o trabalho do Milito me impressiona e eu acredito que ele, com esse elenco completo e com tudo que os jogadores do Galo individualmente, né, têm a oferecer, eu acho que esse time pode brigar por coisas muito grandes. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês se viram no jogo, o que acharam, o que vocês acham que o Galo almeja esse ano, o que vocês acham que esse time mistão do Galo aí que vai jogar os próximos jogos pode almejar, pode imaginar, pode querer sonhar. Quero saber, deixa tudo aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? Um abração para todos. Se você ainda não deixou o like lá no início do vídeo quando eu te pedi, deixa agora, você está aqui até agora, então é porque você gostou e você curtiu o vídeo. Então deixa o like, se não for inscrito também, se inscreva no canal, por favor, beleza? Um abração para todos e fui!